Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos mais uma vez juntos falando dos desafios da vida. Hoje vamos falar daquilo que nós atraímos em nossas vidas. É muito interessante quando nós falamos de autoconhecimento, que é um mergulho em nós mesmos para mais nos conhecermos. É algo que nós vamos fazendo gradativamente, vamos aprendendo a nos conhecer, o comportamento, emoções, ideias. Mas tem um modo que nós temos, que a vida oferece de nos conhecer de forma indireta. Quer saber um pouquinho mais de você mesmo? Olha quem está ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas otimistas, para frente, baixo astral, medrosas, aventureiras, ousadas. Como são essas pessoas? Será que elas não retratam um pouquinho de como você é? Se nós atraímos as pessoas por afinidade, por simpatia, então elas vão de alguma forma retratar aspectos de nossa personalidade que nem sempre sabemos ou não percebemos. Nós podemos ter notícias de quem somos, não é? Através dos outros. Puxa, você é simpático, você é muito fechado, você é muito rígido, você é brincalhão demais. Nós vamos recebendo feedback dos outros de como nós somos, né? E isso muitas vezes causa choque ou alegria na pessoa. Às vezes alguém faz uma observação sobre nós que eu sou assim. Espera aí, eu não sabia, eu acho que eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, de repente estão falando que eu sou muito fechado. E é interessante isso porque você subjetivamente, você pode sentir uma coisa que expressa a outra no comportamento. Isso é muito comum acontecer, a pessoa ela se sente internamente tagarela, falando, pensando, criando coisas, mas ela não coloca isso em ação. Então, quem olha de fora fala essa pessoa é fechada, mas internamente ela se sente muito falante, não é? Então, o feedback que vem de fora é o meio de nós fazermos essa aferição. Espera aí, como que eu sou? Eu sinto uma coisa e manifesto outra, e à medida que eu vou tomando consciência disso, eu vou fazendo ajustes, que podemos chamar de coerência, não é? De consistência entre aquilo que eu penso e aquilo que eu manifesto. No capítulo de hoje do livro Desafios de Mudar, nós vamos falar sobre você atrai o que em sua vida, que é o nome do capítulo. Está aqui esse livro, de minha autoria, lançado no final do ano. Aliás, que todos os direitos dele são destinados à Rádio Boa Nova e à TV Mundo Maior. Bom, então aqui começamos dizendo o seguinte: estamos o tempo todo atraindo situações ou afastando-as, achando que esta sucessão de acontecimentos seja casual, sem perceber qual é o nosso papel nessa história. Esse movimento é constante. Chegam pessoas, depois se afastam, outras vão chegando e afastando, chegando e afastando, não é? Algumas ficam mais tempo, algumas situações da vida se repetem com frequência. Por exemplo, você entrar em empresas onde o seu chefe é sempre um déspota. Por que será que você atrai esse tipo de situação? Ou num relacionamento afetivo, você está com uma pessoa que às vezes é muito autoritária ou muito submissa. E isso é um padrão na sua vida. Será que tem algum espelho aí? Por quê? Que tipo de atração foi essa? Se você pensar no primeiro momento, às vezes você faz uma escolha pelo coração, pode entrar a razão,
Você pode refletir depois, não, essa pessoa tem tudo a ver comigo, eu gosto, mas depois começa a despertar outros lados da personalidade que talvez não fizesse parte daquela reflexão, daquela racionalização. Não, essa pessoa tem tudo a ver comigo. Não, emocionalmente pode ser que não. Não é? Então, esses dados, este espelho que se manifesta, constantemente está acontecendo em nossa vida. Aqui, como eu estou dizendo no livro, parece que é uma sucessão de acontecimentos casuais. Aconteceu. Não é? Você veja, na empresa, eu já trabalhei em muitas empresas, você entra na empresa, num determinado setor, você se afiniza num primeiro momento com as pessoas mais próximas, depois você vai conhecendo outras de outros setores, e você pode ter mais afinidade com pessoas de outros setores do que o do seu. Né? Quantos romances são realizados nas empresas por conta desta proximidade das pessoas, da afeição que vai se pegando, do afeto, da amizade, né? Por conta da convivência. E então tem algumas coisas que nos chamam mais atenção, que faz parte dos nossos interesses. Às vezes é um modo de viver, uma ideia, uma ideologia que o indivíduo sustenta, uma religião, enfim, são várias coisas que geram uma ligação nas pessoas, né? Então, não são casuais, são coisas que vão sendo construídas. Né? A amizade, ela vai no dia a dia fazendo uma aproximação e gerando simpatias, gerando harmonias, gerando interesses, né, que vão ligando as pessoas. Agora, tem aquelas ligações mais duradouras, mais significativas, que poderíamos dizer aí, que tem um componente kármico no qual as pessoas têm ligações, têm compromissos, que inevitavelmente elas vão se encontrar, não é? E é interessante isso. A lógica nossa, racional, não consegue dar conta, não consegue solucionar esta questão. Às vezes você é desejoso de conhecer alguém, você vai numa balada, você vai numa festa e não conhece. E está andando na rua, entra numa livraria, esbarra numa pessoa e pronto. Aquela pessoa simpatiza com você, vocês trocam ideias, telefones e a coisa acontece. Então, às vezes, você procurando você não acha, você não procurando você acha. É a sintonia, é a atração. Mas vamos discutir um pouquinho mais isso daqui. Então eu falei aqui que parece um acontecimento casual sem perceber qual é o nosso papel nessa história. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso magnetismo? Qual é o nosso interesse de buscar, de atrair essas pessoas? Somente para dar uma ilustração na questão da afinidade, no caso da obsessão, muitas vezes o obsessor e o obsediado podem estar distantes até de continente, pode estar lá na Europa, um e outro aqui no Brasil. Eles são atraídos pela culpa. Manuel Filomeno de Miranda fala isso. Então, o indivíduo culpado, ele irradia ideias culpas que vai atrair. Então, vamos pensar nós no cotidiano, pessoas que temos algum tipo de vínculo e que vamos encontrar. Sabe, às vezes num esbarrão você encontra a pessoa. Pode ser na mesma empresa, na mesma rua. Quantas vezes você vê uma pessoa na empresa e às vezes 1 ano sem tomar contato com ela por vários motivos, e quando você conhece, você fala, nossa, como que pôde 1 ano sem me aproximar dessa pessoa? Ela é tão legal, parece que é minha irmã, meu irmão, né? São afinidades que estão ali para acontecer e no momento próprio acontece. Deixa eu dar o telefone aqui do WhatsApp, quem quiser fazer pergunta. O telefone é operadora 11 985 75 9580. Repetindo, 985 75 9880. Bom, passamos por momentos que ilustram bem o que estamos falando. Na lista abaixo, veja se você se identifica com alguma dessas falas.
Uma pessoa com baixa autoestima consegue atrair alguém para namorar? Hoje, com os meios de comunicação, ou os aplicativos em celulares, né, as redes sociais, facilitam esses encontros. Mas uma pessoa com baixa autoestima, ela tem um amor a si mesmo muito diminuído, uma apreciação, um amor muito diminuído, tem muita subestima do indivíduo, né? Ele se subestima, se desvaloriza. Ora, uma pessoa assim, ela não vai se achar interessante. E é muito engraçado, que eu já vi isso em consultório, que mesmo que alguém goste dessa pessoa, ela vai falar, não é possível, essa pessoa que gosta de mim deve ter algum problema, porque alguém para gostar de mim tem que ser problemático, porque o indivíduo se acha tão problemático, conflitado, atormentado ou desinteressante, né, que uma pessoa gostar dele é alguém complicado. Né? Porque para gostar de alguém problema, a pessoa tem que ser problema. Deu para entender? A ideia é essa. Então, obviamente, que uma pessoa com baixa autoestima, ela pode até encontrar alguém, mas o custo emocional de levar a relação é complicada, porque ele sempre se acha em desvantagem. Ele se acha menos inteligente, menos bonito, menos comunicativo, menos afetivo, tudo é menos. Uma pessoa com sentimento de inferioridade consegue um bom emprego? Ele pode ser muito capaz, ter vários diplomas, mas pode se achar incompetente ou se sentir incompetente. Eu gosto de fazer essa diferenciação. Você pode ter um conhecimento intelectual muito grande sobre determinada área, por exemplo, profissional, mas pode ter um sentimento de menos-valia também muito grande. Então, você é competente para fazer aquilo, mas se acha incompetente. E aí vai ficar uma briga. Por quê? Tudo que você fizer vai ser avaliado como pouco, como sem importância. Sempre com o pé atrás. Será que eu fiz direito? Eu poderia fazer melhor. Né? Nunca está bom o suficiente por causa dessa insegurança. Né? Então, tem essa divergência entre o conhecimento e o sentimento. E é interessante que na perspectiva reencarnacionista nós vamos além das reflexões atuais. Então você pega uma pessoa que ela foi muito bem educada, teve uma formação excelente, teve uma pós-graduação, um curso de aperfeiçoamento legal, mas o sentimento é de menos-valia. Muito bem. Então, onde entra a reencarnação? O indivíduo, numa existência passada, ele pode ter tido uma existência medíocre, no sentido de acesso à cultura ou de poder aquisitivo, no qual ficaram marcas psíquicas, não é? Ficaram crenças, ideias cristalizadas de que ele não é importante. Como ele não tinha acesso ao conhecimento, ele pode se julgar como menos importante. E fica essa ideia gravada e o sentimento dele não ser competente. Embora, na atual existência, ele tenha um currículo invejável. Né? Então, o sofrimento dele é muito grande. Porque ele fica numa briga muito grande, não é? Ele não sabe equacionar esse problema. E aí entra a necessidade dessa conscientização. Se você, na vida passada, foi uma pessoa ignorante em termos de acesso ao conhecimento, hoje você está capacitado. O que tem que preponderar é o conhecimento atual. Ele tem que se sobrepor. Agora, se você deixar a emoção do passado tomar conta, você vai ser engolido por ela. Ou seja, você vai acreditar que não tem valor nenhum. Deu para entender? E assim, existem várias coisas que fizemos no passado, né, que podem se contrapor a algumas conquistas atuais. Então, imagina o seguinte, olha que interessante, né, o que o Espiritismo proporciona de conhecimento. Você pega hoje uma pessoa bonita, a plástica dela, muito bonita, e ela se sente feia.
Aí você faz um elogio para ela, ela fala, eu sei que você está falando isso só para me agradar, eu sei que eu não sou tudo isso. Também existe aí uma incoerência entre a imagem atual e a imagem anterior. Não é? Por exemplo, você pode ter esse conflito no papel maternal ou paternal. Você pode ter uma imagem de você sem importância e de repente você assume um papel de pai ou de mãe que tem um valor social. E os seus filhos daqui a pouco estão conversando com você como uma autoridade, como alguém que sabe coisas. E internamente você se sente incapaz. Então gera um conflito. Eu conheci uma pessoa, um pai, que ele tinha filhos pequenos e ele não sabia exercer o papel de pai. Ele se achava incapaz. Ele se achava incapaz. Então, havia uma solicitação externa dos filhos. Pai, o que é isso? O que é aquilo? Me ensina. E internamente ele se sentia incompetente. Percebe? A briga, e obviamente que isso daí vai repercutir na relação parental com problema. Por quê? Ele vai tratar os filhos como amigos. Como amigos. Espera aí, ele tem que exercer o papel de pai, de orientação, de amor, não de amigo. Amigo é para brincar, ele pode ter, em determinados momentos, o papel de amigo, mas ele não pode esquecer o papel de pai. Senão ele perde a autoridade, e aí as crianças não têm um rumo, não têm direção. Percebe? Então, na formação da personalidade, é importante o papel de pai e de mãe. Bom, é muito curioso, né? E aí nós começamos a entender mais a nossa personalidade. Alguns conflitos, algumas coisas não equacionadas em nós. Olha só, tem mais exemplo aqui. Uma pessoa com insegurança consegue assumir uma liderança? Ela pode ter capacidade, formação. A hora que ela chega no meio do grupo para liderar, ela começa a tremer, sudorese, ideias de incompetência, ela acha que os outros estão julgando ela, etc, etc. Os conflitos internos não deixam ela assumir com segurança a sua liderança, né? E às vezes o indivíduo ele é líder, mas ele não toma muito consciência. Sem ele perceber, ele está delegando coisas, mobilizando pessoas, mas se você joga o foco em cima dele, elogiando que ele é um bom líder, ele já fica receoso, porque o conceito que ele tem dele mesmo não é legal, é o autoconceito. Bom, uma pessoa que se acha azarada espera o melhor da vida? Obviamente que não. Ela já está pronta para os insucessos, para os fracassos, para as dificuldades, né? Agora, veja bem, vão acontecer coisas na vida dela legais e chatas, né? Você pode ter uma amizade chata, você pode ter uma profissão legal, você pode ter uma perda chata que te machuca, você pode conhecer alguém que traz sentido na sua vida. Essas coisas existem, mas a pessoa que se acha azarada, aquela que criou a crença e está convencida disso, nessas duas polaridades que nós apresentamos, coisas boas e coisas chatas, ela fica presa na chata. As coisas boas são deixadas para lá, não são percebidas. E aí a pessoa diz, mas não acontece nada de bom na minha vida? Como não? Você pode estar num corpo saudável e não perceber que isso é bom? Você pode ter um emprego bom? Você pode ter amizades, você pode ter um companheiro, uma companheira, um filho, que é super legal e você não percebe isso? Então o indivíduo fica focado só no ruim. E aí, obviamente, que o mundo vai ser muito chato, ele só vê isso. Como você pega, por exemplo, nossos meios de comunicação. Eles são muito unilaterais, né? Eles destacam muito somente o lado sombrio da existência, da sociedade. Cadê as coisas boas?
para servir de motivação, né? Para servir de alegria, de interesse das pessoas. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma pergunta. Deixa eu ver, está atualizando. Muito bem. Bom, vamos continuar aqui. Então, olha lá, vamos tirar o azar da nossa vida, né? Vamos pegar o lado bonito. Aí você pode falar, mas é muita utopia, isso daí é muita ingenuidade. Como não? Se você vê um passarinho, está na hora? Estamos bem em cima da hora. Vamos ao intervalo e já voltamos. Sabe aquela estante cheia de conteúdo que somente está acumulando poeira? Não acha que está na hora de praticar o desapego e passar todo esse conhecimento adiante? Se eles estão esquecidos em um canto da sua casa ou deseja ampliar o mundo do conhecimento para outras pessoas, doe seus livros para nós. Afinal, as boas ideias e os recursos naturais do planeta merecem ser reciclados. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450 ou acesse o site www.mercalivros.com.br e acesse a aba Como Doar para maiores informações. Afinal, compartilhar algo com o próximo é sempre bom, porém compartilhar conhecimento é melhor ainda. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Eu conheci a doutrina espírita desde pequenininha. Praticamente nasci no centro espírita, porque o meu avô João, já era espírita, e minha mãe, que era uma médium, ela já trabalhava em centros espíritas. É muito importante o papel da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de outros veículos que têm esse foco. Falar do bem, falar dos valores morais, falar dos desafios da humanidade e como nós podemos nos fortalecer para vencer essas dificuldades, esses obstáculos, né, que estamos o tempo todo, né, nos deparando. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as Casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Muito bem, estamos de volta hoje falando do que nós atraímos em nossa vida. Bom, antes de mais nada, quero dar o recado que amanhã, 5/8, estarei às 9h30 no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, dando continuidade ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Fica na rua Duarte de Azevedo, 691, das 9h30 às 11h30. E no dia 6/8, às 9 horas da manhã,
na Instituição Assistencial Educacional Amélia Rodrigues, na Rua Silveiras, 17, Santo André. Também estudando a série psicológica de Joana de Ângeles. É só aparecer. A garganta hoje está bastante sensível. Bom, eu tenho aqui uma pergunta do WhatsApp. Tenho minha filha de 35 anos que só atrai dependentes de droga e homossexuais, não assumidos. Ela tem uma filha e o pai de minha neta é bissexual. Seria ela que atrai esta condição? Olha, primeiro eu quero aqui refletir o seguinte: o bissexual e a homossexualidade é uma opção deles, eu não vou ver aqui como problema, como você está falando, se ela atrai esse tipo de pessoa. Depende do estado dela. Se ela tem problema de sexualidade, ela pode atrair pessoas com problemas de sexualidade. Não quer dizer que a pessoa bissexual e a homossexual tenham problemas de sexualidade. Não. É uma orientação que eles escolheram. Então, fazer essa distinção. Nós podemos atrair pessoas junto de nós que tenham determinados problemas, conflitos em determinadas áreas. A área sexual é um problema, por exemplo, quem tem medo, insegurança, descontrole, aí seria uma questão do indivíduo, que pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, seja lá o que for. Digamos que a alma, o espírito esteja com problemas nessa área por causa de usos inadequados, abusos. A mesma coisa a pessoa que pode atrair amigos muito relacionados à bebida. O indivíduo gosta de beber, vai atrair pessoas que têm a mesma questão de bebida, que pode ter vícios, Então tem que ver se ela tem alguma questão não resolvida para ela trabalhar isso. Independe da orientação que a pessoa está escolhendo, ok? Deixa eu ver o que mais. Aí tem uma outra pessoa também perguntando o seguinte: vejo na minha cunhada uma pessoa que buscou um marido, que é meu irmão, igual, parecido com o pai. O ditado vida de pai, escola de filho, se aplica como no espiritismo? Olha, se a pessoa não tem algo resolvido dentro dela, se ela sente carência, da figura do pai, ela pode buscar num companheiro essa figura do pai, por causa dessa carência, por causa dessa falta. Mas isso é uma colocação até da psicologia. Mas como espírita, eu vejo mais do que isso. Depende da maturidade da pessoa. Essa é uma palavra-chave: maturidade ou imaturidade. Uma pessoa imatura, ela vai se sentir vazia, abandonada, carente. Uma pessoa madura, essa carência é superada com outras posturas de compreensão da vida, ela dá valor a outras questões, por exemplo, do que está acontecendo com ela no momento. As pessoas que estão próximas dela têm valor. Ela vai ter mais consciência de, às vezes, não ter tido um pai ou uma mãe, porque ela precisava aprender alguma coisa. Então, depende muito da maturidade da pessoa. Ok? Que mais aqui? Deixa eu ver. Bom dia. Sou de Várzea Alegre, Ceará. Minha filha, a autoestima dela é muito baixa. Não consegue se relacionar com ninguém. Ela tem 21 anos. Já fez 5 sessões de Reiki, melhorou um pouco. Comigo é muito fria, sou a mãe. Olha, eu como psicólogo, eu vejo que nesse caso o que cabe aí é uma terapia, é comportamental. Ela tem que trabalhar os medos, inseguranças, autoimagem, que pode não estar bem, e o enfrentamento de situações. Então, aí se trata de uma questão de psicoterapia. Ela precisa fazer psicoterapia, precisa aprender
talvez a ser menos crítica consigo mesmo, aprender a se amar, a se respeitar, aprender a enfrentar situações para gerar autoconfiança, né? Porque é um problema comportamental, entendeu? Deixa eu ver aqui mais aqui. Depois tem outra pergunta. Bom dia, Dr. Mário. O senhor poderia comentar sobre a diferença entre o amor e o apego? São sentimentos que podem ser confundidos? Renata, da Vila Bancária, São Paulo. Amor e apego. O amor é um sentimento. É um sentimento de doação, de troca, né? É mais de doação do que de troca. Então, por exemplo, um abraço é uma manifestação de amor. Um beijo é uma manifestação de amor. Cuidar de alguém é uma manifestação de amor, é uma expressão de amor. O apego é retenção, é segurar, é controlar, é ficar só consigo, não é? Isso não é amor, isso é prisão. É diferente, são bastante distintos um do outro, ok? Pode ser que no nosso estágio de insegurança, isso faça parte num primeiro momento por causa da insegurança, o medo de perder o outro. A gente se apega, mas depois vai havendo um ajustamento no qual vamos confiando no outro. Depende de como nos comportamos nisso, é claro. Tá bom? Agora, cuidado com esse apego que pode trazer muito sofrimento. No livro Voltei, achei muito interessante essa colocação do espírito Jacob, do irmão Jacob. Ele fala de um fluido flutuante que os nossos objetos têm. Por exemplo, eu estou aqui nessa sala, aqui tem o computador, aqui tem os livros, a mesa, eu tenho a minha roupa. Existe uma ligação minha com esses objetos. E ele vai chamar de fluido gravitante, é a ligação que eu tenho com esses objetos que, ao desencarnar, eu vou me sentir um pouco preso a esses objetos. Percebe? Agora, imagina você querer segurar a vida de outra pessoa, você querer reter ela só para você, né? Isso provoca uma prisão consciencial muito grande. Então, cuidado com isso, que pode trazer muito sofrimento. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem mais pergunta? Mais água. Bom dia, gratidão pelos seus ensinamentos. Gostaria de saber se quando pensamos em alguém que não vemos há anos, podemos enviar pensamentos de luz, e se ela receberá, é a Regina de São Paulo. Sem dúvida, independe de distância, não é? Você pode não ver a pessoa há 50 anos, existe dentro de você uma ligação com ela, um afeto, não é? Um amor, e é claro que isso não se apaga. Você, onde quer que ela esteja, você manda vibrações para ela, desejos de que boas coisas aconteçam com ela, que ela vai receber. Se ela estiver afinizada com você, se ela estiver ligada, vai ser mais perceptível as vibrações que ela vai receber. Por exemplo, de vez em quando você está aí fazendo as suas coisas, nós estamos fazendo as nossas coisas, e aí vem uma lembrança gostosa de alguém. Uma lembrança gostosa, a gente lembra de coisas que fizemos juntos, tal. Pode ser que ela esteja lembrando de você, ou mandando uma vibração, uma prece, etc. Ok? Então, veja que maravilha, você simplesmente pode pensar nas pessoas queridas e irradiar bons pensamentos, boas ideias, ideias coloridas, de flores, de perfumes, né, gerando para ela bem-estar. E nós podemos também, olha só gente, vamos estender isso, eu falei isso no programa de segunda-feira. Nós podemos formar grupos de prece para interceder ou para ajudar determinadas comunidades ou coletividades ou instituições. Por exemplo, você trabalhar num hospital, você pode formar um grupo de amigos que pega 1 hora por semana e faz preces para os internados do hospital que você trabalha. Ou
e ou junto para os médicos, para os enfermeiros, para todos os profissionais que trabalham naquele hospital. Isso vai ajudar que os benfeitores possam colaborar mais no socorro aos internados, aos doentes. Você pode formar um grupo de prece para a comunidade que você faz parte. Ou você pode formar um grupo de prece para os responsáveis pelos países para gerar harmonia e não guerra no planeta. Forme grupos de vibrações, de preces para ajudar. Quanto mais focos de luz nós tivermos, mais nós ajudamos. Tem um caso interessante, contado por André Luiz, me parece que está no nosso lar, que na Segunda Guerra Mundial, alguns benfeitores na Europa estavam volitando lá para fazer socorro, e o benfeitor fala que vira um foco de luz em determinado lugar. Eles chegaram lá, os benfeitores, eram religiosos que estavam fazendo preces para acabar com a guerra. Então eles formavam um foco de luz. Então imagina se nós fizermos isso em cada bairro, em cada cidade, desculpe, nós formarmos grupos de prece e de vibrações para atender a determinadas coletividades. Por exemplo, se você ler o livro Loucura e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco, lá eles vão falar que as energias do carnaval no Rio de Janeiro e agora aqui em São Paulo favorecem a provocação das várias desordens que acontecem lá por conta das entidades inferiores que se valem das energias do carnaval para tomar conta do comportamento das pessoas. Leia esse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Quem vai falar isso é o Dr. Bezerra de Menezes. Eles montam acampamentos na cidade do Rio de Janeiro para socorrer desencarnados que morrem por overdose, bebida, também as questões do estupro, etc. Leia esse livro para você ter ideia. Portanto, se nós formarmos núcleos de prece, de vibrações, você pode formar aí, você está no interior da sua cidade, não tem acesso a um centro espírita, a uma religião, faça um grupo de prece. Toda semana faça uma leitura edificante para a sua comunidade. Se você mora numa cidade perigosa, faça esse grupo para gerar harmonia na sua cidade. Eu lembro que eu li numa revista de psicologia, ou foi num livro, que numa cidade dos Estados Unidos, onde tinha um índice elevado de criminalidade, um grupo de pessoas formaram lá um grupo de meditação, a meditação transcendental. Depois de certo período que eles estavam fazendo meditação, diminuiu o índice de criminalidade. Por quê? Porque a meditação gera harmonia pessoal e ao seu redor. Então, se nós formamos um grupo de oração, nós estamos harmonizando a nossa casa, estamos harmonizando o nosso bairro, que é muito perigoso, ele pode se tornar mais calmo. Olha quantas coisas nós podemos fazer, sem sair de casa. Bom, continuando, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Assim, eu não sei se eu respondi. Gostaria de saber se quando pensamos em alguém... sim, eu respondi, mas eu queria falar da telepatia. A telepatia, você às vezes pensa numa pessoa e toca o telefone, você pega, é ela. Telepatia. Quando ela pensou em te ligar, o pensamento dela chegou antes do telefone tocar. É telepatia. Não é? E você pode mandar mensagem para uma pessoa. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que está fora do país ou em qualquer lugar distante e falar: eu te amo, desejo bem para você. Você mandou boas energias para ela. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma colocação no Facebook. Nosso tempo está acabando, não é? Deixa eu ver aqui quanto tempo. Eu não estou prestando atenção, nós estamos com 6 minutos. Bom, eu ainda nem terminei aqui as colocações. Uma pessoa que é desleal consegue boas amizades? Provavelmente não. Uma pessoa que é medrosa enfrenta a vida? Não. Né? Então ela acaba atraindo
situações desafiadoras que ela não consegue enfrentar. Essas condições por si sós são tormentosas e deixam qualquer um desgostoso com a vida, já que o sujeito é constantemente arremetido aos dramas pessoais. Então, sempre que aparece uma situação que ele não consegue enfrentar, e que é difícil para ele, isso remete ele a pensar em si mesmo, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Então, isso causa um sofrimento. Então, nós temos que tomar cuidado com estas crenças, com essas ideias que nós atraímos para nós mesmos, porque isso reverbera no próprio indivíduo, não é? Então, se eu me sinto inseguro e eu não consigo enfrentar alguma coisa, isso volta para mim mesmo em forma de autojulgamento. Eu sou incapaz, eu não sou suficiente e eu me desqualifico. Então, cuidado com esses refrões, cuidado com essas autodefinições que você tem de si mesmo, ou de autorrótulo, né? Eu sou assim, sou assado, eu sou inseguro, eu sou desinteressante, etc, etc. O mundo, então, passa a ser ameaçador. A vivência continuada neste padrão não harmônico vai desgastando e condicionando a vítima a acreditar que a sua vida é isso: medo, insegurança, desamor. Ela se identifica com estas questões. Quando nós nos identificamos com algo, é como se nós nos tornássemos aquilo. Então, se eu me identifico com a insegurança, eu me acho um ser inseguro. Eu não consigo distinguir que eu tenho insegurança em algumas situações, mas não sou inseguro como pessoa. A pessoa que se identifica, ela se acha como insegura. Ela se acha insegura em todas as situações. Eu, às vezes, brincando, eu dizia para a pessoa que aparece no consultório dizendo que é insegura: você é insegura para amarrar o sapato? Não, é claro que não. Você é insegura para comer? Não, é claro que não. Então você não é insegura, você tem insegurança em algumas situações. Não são em todas. Mas a pessoa que se autorrotula, ela se convence daquilo. Cuidado com esse convencimento, né? É como nós somos complicados, não é? Mas complicados e ao mesmo tempo, os potenciais que nós carregamos internamente são inimagináveis, né? Está tudo para despertar, e está acontecendo isso já em nossa vivência, em nossa existência. Então, essa lógica sustenta que alguns nasceram para brilhar, ser felizes, ter sucesso, enquanto outros vivem à margem, entregues à desdita. Não é assim, não. Não tem pessoa que nasceu para brilhar e pessoa que nasceu para fracassar, não é? Isso depende das escolhas e do esforço que você faz na vida. Algumas vezes são provas para nós aprendermos. Provas são temporárias, não é? Não é um castigo eterno que você vai para o inferno e que você vai viver o inferno da vida ou o inferno pós-morte eternamente. Não, são temporários, são experiências temporárias até aprender. Não é? Se você tem dificuldade de matemática, por exemplo, no 2º grau, quando você faz a prova, é para verificar se você dominou o conhecimento. Não dominou, então tem que repetir. É uma prova. Dominou, vai para frente. Então, qual é a prova que você está passando? A prova da profissão inadequada, que você não consegue? A prova da afetividade? Quando você dominar a experiência, o conhecimento, você vai para frente. Não precisa mais ficar lá, retido no passado. Percebe? Depende de nós. Deixa eu acompanhar o tempo aqui, que eu vou me perdendo. Deixa eu ver. Acabou o nosso programa. É isso mesmo, né? Bom, então eu agradeço aí a participação de vocês. O livro que estudamos está aqui, Desafios de Mudar. Você comprando esse livro, entra no site mundomaior.com.br, você ajuda a vender o livro, a divulgar o livro, porque ele é destinado para a Rádio Boa Nova. Agradeço a todos, tenham uma boa semana, boas reflexões, supera os seus
medos pessoais para não ficar atraindo problemas para si mesmo. Atraia situações novas. Formem grupos de estudo, de prece, de vibrações para ajudar o planeta a melhorar. Muito obrigado, tenham uma boa semana. Até mais. Você ouviu Desafios e Soluções.